Olá, boa noite, pessoal. Vamos para mais uma live do Olho do Dom. Neném, Oi, tudo bem? tudo bom? E você? Tudo bem. Vamos Queres- lá? Vamos lá, hoje a conversa vai ser boa. Sempre boa. É. Saudade de você. Ah, não, estou na correria, numa correria só. E também. E Sofia, como está? Agora tá bem. Graças a Deus. Foi um susto para ti esse final de semana, então, né? Muitos sustos por uma semana. Mas agora a gente já tá bem. Graças a Deus. Que bom. Michele entrou. Michele, seja Olá. bem-vindo. Seja bem-vinda, desculpa. Bom, vamos lá? Vamos lá. Hoje somos, a princípio, nós dois. Michele, se você quiser entrar, fique à vontade, tá? Só pedir o acesso, não é? Sim. Eu até já convidei ela aqui, se ela quiser entrar, fica à vontade. Ok. Quer se apresentar primeiro, meu amigo? Posso ser. A gente está quebrando o protocolo, hein? Que, que é mulheres primeiro, depois os idosos. Aí é primeiro você, depois o Coleone, aí por último. Não, aí depois sou eu, ele que é o último, que ele é o novinho do grupo. Mas posso falar assim. Então, meu nome é Benedito Cavalcante, eu sou um empreendedor, eu trabalho com consultoria nas áreas de gestão estratégica de pessoas, treinamento e desenvolvimento e melhoria contínua, né, com o Lean Manufacturing. Eu já estou como empreendedor desde 2016, mas eu tenho desde 84 como profissional, né? Então já tenho uns bons 30 e tantos anos aí de experiência nas costas, né? Muito bem, meu nome é Regiane, eu sou empresária, empreendedora há 20 anos, trabalho desde os meus 13 anos e estou aqui também para aprender e para compartilhar conhecimento e mais para aprender, né? A gente sempre está aprendendo, É, muita é, troca. a troca é sempre. Desculpe, eu acho que isso é que é a vantagem da troca, né? Você está sempre aprendendo. Porque mesmo que você fale alguma coisa que eu tenha alguma experiência parecida, é parecida, não é igual, até porque a gente atua em segmentos diferentes. Mas mesmo que a gente tivesse segmentos diferentes, a experiência nunca é a mesma para os dois. Sempre tem uma nuance diferente. E eu acho que aí é que está a grande sacada, né? Então, eu acho que perde grandes oportunidades quem acha que esse assunto eu já sei, isso aqui não é a minha realidade, não é o meu dia a dia, então eu não vou ouvir isso. Eu acho que é uma grande perdem-se grandes oportunidades quando se faz isso, né? Com certeza. Bom, o tema de hoje é justamente um tema muito interessante para a gente conversar. Estou no caminho certo? Essa é com certeza uma dúvida que a grande maioria dos empreendedores e empresários tem todos os dias, né? De se questionar: será que eu estou fazendo o que é correto? Será que eu estou no caminho certo? E eu já queria entrar no assunto, Benê, Uhum. puxando uma questãozinha assim, antes da gente entrar para as questões administrativas, se tá indo para o caminho certo no sentido administrativo mesmo do negócio, eu quero falar sobre a realização profissional, né?
porque muito se olha para a questão da empresa, se a empresa está dando lucro, se ela está dentro dos indicadores de desempenho, se ela está indo bem, se ela está saudável, se ela se sustenta ao longo do tempo, né? Se ela perpetua ao longo dos anos, se ela passa por crises e tudo mais. Só que a gente precisa refletir muito sobre a questão do dono do negócio, né? Será que ele está no caminho certo? Será que ele está realizado profissionalmente e pessoalmente? Porque os colaboradores, eles se não estão felizes, se eles querem mudar de trajetória, vamos dizer assim, é um pouco mais fácil, né? Enquanto você não é CNPJ, enquanto você é CPF, né? Então, você transitar para outra carreira ou mudar de profissão ou repensar sua vida se torna algo mais tranquilo. Mas quando você é CNPJ, que você tem colaboradores e tudo mais, e aonde que está esse olhar para o dono, para saber se ele está feliz e realizado profissionalmente? Eu só queria entrar nessa questão de estar ou não no caminho certo. É, antes deixa eu te fazer uma pergunta. Tá com um barulho de fundo aí do meu? É porque a janela tá aberta. Deixa só eu fechar aqui, que acaba. É um segundo. Melhorou, né? Para mim também. Nossa, parece que... Desculpe, é o barulho da rua. Olha, essa pergunta do que é o título da conversa hoje é uma pergunta de resposta de $1 milhão, né? Porque eu acho que quem empreende, quem é CNPJ, não tem um único dia que, quando vai dormir, não tem essa pergunta na cabeça. Né? Será que eu estou no caminho certo? E acho que é a última pergunta, é a última reflexão do dia que está terminando e a primeira do dia que começa, né? O que eu vou fazer para me manter no caminho certo? E aí, isso que você falou é importante, porque assim, você pode dividir o seu negócio em quantas partes você quiser, né? Eu aqui, por uma maneira mais didática, eu dividi em 3. Uma delas são os seus processos, né? A outra é a parte financeira. E a terceira parte são as pessoas, né? Então, você pode fazer a divisão que você achar que faz sentido para você. Mas uma dessas partes necessariamente tem que ser as pessoas, entendeu? E aí eu acho que essa tua pergunta é legal, porque quando a gente faz essa pergunta, quando você é CNPJ, que você faz essa pergunta, normalmente você quer saber dos outros. Você quer saber dos seus funcionários, dos seus clientes, dos seus fornecedores, porque tudo isso são pessoas que estão por trás, né? Sócios que você tem, enfim. Mas a gente nunca para pensar sobre nós mesmos, né? E é importante. Porque o empreendedor é, acima de tudo, um sonhador, não é? E é muito pouco provável que o empreendimento que ele tem não seja um sonho, não faça parte de um sonho, em maior ou menor extensão. Então é extremamente importante que essa pessoa esteja satisfeita, né? E muitas vezes eu já me deparei com pessoas, e aí não necessariamente precisa ser um CNPJ, você pode até ter essa mesma pergunta, e se faz muito essa pergunta quando você faz parte de uma organização. Você não está à frente dela como o proprietário, o diretor, seja lá o que for. Você é um membro da organização. Mas a gente faz essa pergunta o tempo todo. Eu estou satisfeito? É isso que eu quero? Tem sentido eu estar aqui? Qual é a razão de eu acordar todos os dias de manhã para fazer a mesma coisa?
e quanto mais a gente vai avançando no tempo, em relação a quando eu comecei, mais essas perguntas são importantes. Eu sou um pouquinho mais velho que você, né? E quando eu comecei, eu trabalhei, eu tive, em paralelo à minha carreira de, de trabalhador em uma grande organização, eu sou professor. Então, eu dei aula de inglês muitos anos e eu trabalhava, eu mudei de escola algumas vezes, né? Mas na minha vida toda, os meus trabalhos todos foram de longa duração. Então, o meu principal empregador, eu fiquei com eles 25 anos, né? Então, eu não fazia essa pergunta quando eu comecei, se é com 5, com 10, com 15 anos, eu não fazia essa pergunta. Eu estou feliz aqui, isso é... Não se fazia essa pergunta antigamente, né? Hoje em dia, a gente já sabe que o pessoal mais novo fica, em média, numa organização 1, 2 anos, porque de imediato essa pergunta já vem à cabeça. Eu estou satisfeito? Isso aqui vai de encontro nem de encontro, vai ao encontro do que eu imaginei para mim. Então, é importante que essa pergunta seja feita e é importante que ela seja respondida, né? Porque, afinal de contas, como é que eu vou ter o motivo para a ação, que é a motivação, para continuar todos os dias, né? Quando você não é CNPJ, quando você é uma simples engrenagem no complexo todo, né? Você sai, bota outro. Mas e quando você é a engrenagem principal? Como é que você vai fazer? Exatamente. Então, é uma pergunta difícil. Depois que eu passei a trabalhar como consultor, eu encontrei vários pequenos empreendedores que você via que não tinham nenhum pingo de satisfação com o que fazia, né? Mas era empresa familiar, então ele tinha que continuar, porque aquilo era um legado de família. Atualmente você vê muitas famílias cujos filhos não querem continuar o trabalho dos pais, porque não veem motivo naquilo, né? Mas da minha geração, a gente não tinha essa opção, né? Então, eu acho que para começar a reflexão é muito importante. Eu preciso estar motivado, porque assim, tipo, se eu realmente não estou, como é que eu posso deixar transparecer isso para os outros e motivar pelo exemplo até, né? Não sei, só para concluir, é muito pessoal e varia muito, porque você tem que considerar uma série de fatores, né? Mas até para você tomar uma decisão, é preciso que você faça essa pergunta e responda, né? Eu estou onde eu gostaria de estar? Aí a pergunta, eu estou no caminho certo? Para mim, Benedito, como empreendedor, estou no caminho certo? Eu, felizmente, sou super feliz no que eu faço. Assim, eu faço a pergunta e eu respondo e passo com louvores, mas quem não, né? E, infelizmente, é uma questão que muita gente, eu entendo, realmente a nova geração questiona isso, mas muita gente não para pensar, né? A vida entra no piloto automático e eu acho muito importante essa live justamente para que a gente reflita sobre isso, né? Hoje eu vi uma postagem de uma pessoa que eu gosto muito e eu acompanho ela, uma influenciadora digital, e ela estava pontuando quais eram os objetivos de vida dela dos 41 aos 50 anos, né? Uhum. E eu achei muito interessante ela pontuar justamente essas questões, dar essa reviravolta de vida, fazer só o que eu acredito, o que eu tenho propósito e tudo mais. Quando a gente pensa
realmente com carinho nessa questão. Eu estou no caminho certo. A gente, muito mais do que ter lucro no negócio e ter dinheiro em conta, né? Ver resultado financeiro naquele negócio que você está, vai muito além disso. É fazer o que se ama, o que se gosta e ver propósito naquilo, né? Porque eu vejo que acontece muito de muitas pessoas pensar assim, ah, mas o que eu faço paga minhas contas e me dá satisfação financeira, né? Mas você é realizado, né? Você se sente realizado e feliz no que você faz? Porque, infelizmente, muita gente ou tem que passar por algum período de dificuldade financeira para dar o start, né? A gente viu muitos exemplos nessa pandemia, N programas de televisão, N exemplos que acontecem de pessoas assim, que tem que chegar num ponto de ser demitido ou de ir para a bancarrota o negócio e tudo mais, para dar aquele, né? Para pensar, falar, nossa, mas meu sonho nunca foi o que eu estou fazendo hoje. Meu sonho era fazer outra coisa totalmente diferente, era começar algo novo, que eu sempre sonhei lá atrás e que eu não tinha coragem, precisou algo acontecer hoje para poder eu conseguir dar essa reviravolta, né? Então a gente precisa muito pensar, porque assim, as fases de crise é realmente uma oportunidade de mudança, né? E muita gente realmente na crise se revela, né? Tem muitos exemplos assim. E eu anotei muitos pontos aqui, porque eu acho que é uma reflexão para todos nós, né? A gente realmente pensar, o que eu faço me dá prazer? É prazeroso para mim? Eu gosto do que eu faço? Eu me sinto realizado no que eu faço, né? Tá dentro dos meus sonhos, tá dentro dos meus talentos, porque muita gente às vezes está dentro de um negócio por estar, né? Como eu já disse agora há pouco, ou porque dá lucratividade, dá resultado financeiro, e a pessoa não se vê fazendo outra coisa, ou não acredita no próprio potencial, né? Uhum. Infelizmente, são várias questões. E também porque a gente vive muito nessa cultura da aparência, né, Benê? Uhum. Muito, principalmente nesse canal que a gente está aqui, nessa ferramenta que é o Instagram, é a cultura do ter muito mais do que ser, né? A gente vê muito hoje essa questão assim, a pessoa ela aparenta ser algo, mas será que ela realmente é aquilo? Será que a realidade condiz com aquela imagem que está sendo refletida ali, né? Então, às vezes a pessoa está extremamente ansiosa, passando por N situações na casa, depressiva e tudo mais, mas não tem a coragem de dar aquela volta, né? Dar aquela virada de vida. E que faz muita diferença, né? Acreditar em si mesmo, acreditar no potencial que tem, refletir sobre esse caminho certo ou não, porque assim, essa pandemia nos ensinou muito de que a vida é muito rápida, né? A gente, de um momento para outro, tudo muda, perde entes queridos, as coisas mudam da noite para o dia, e se a gente não for feliz hoje, no dia a dia nosso, e ter prazer no nosso dia a dia, o que adianta? Né? A gente realmente levantar e sair para trabalhar, ou colocar a nossa energia, a nossa vida naquela empresa, ou na nossa mesmo, né? De que adianta tudo isso se a gente não for feliz hoje? Não ser feliz amanhã ou em outra situação, porque muitas pessoas pensam assim, quando eu tiver tal coisa, ou quando eu me realizar tal coisa, aí eu vou ser feliz. Mas esquece que a felicidade está nos momentos e está no dia a dia, né? Está no cotidiano, né? Às vezes em ter prazer em tomar um café ou encontrar alguém na rua, o convívio com as pessoas e tudo mais. Então eu vou dar uma pausinha, pode continuar meu. Não, não, isso é verdade. Assim como não existe a felicidade eterna, não existe a infelicidade eterna, né? Felizmente. Então, a gente vive momentos de felicidade, né? E a grande sacada é você identificar esses momentos e aproveitá-los quando eles acontecem. Mas é interessante isso que você estava falando, porque quando a gente, muitas vezes, a gente entra numa atividade profissional
Pelo menos na minha época, quando eu tive que escolher minha profissão, por exemplo. Eu fui um exemplo perfeito. Sou um exemplo perfeito disso. Quando eu era criança, eu tinha um primo e a gente gostava de brincar. Eu brinquei na terra, né? Então a gente fazia as estradas na areia, né? Com a mão, fazia assim, tipo, alguma coisa que parecesse uma estrada, e aí os carrinhos para rodarem naquelas estradas, né? Então às vezes a gente fazia uma elevação para simular que aquilo era uma ponte, alguma coisa assim. E aí quando a gente falou, quando a gente crescer, a gente vai ser engenheiro para construir estradas, né? E aquilo ficou, aí a gente repetia aquilo. Vamos ser engenheiro para construir estradas. Aí aconteceu engraçado que nós dois fizemos engenharia civil, ele morava em outro estado, depois de um tempo eu fiquei sabendo que ele largou o curso e foi fazer, acho que administração, alguma coisa assim. Eu ainda consegui terminar o curso de engenharia, mas logo no primeiro ano já vi que não era aquilo que eu queria, entendeu? Então, assim, terminar o curso de engenharia para mim foi uma prova, literalmente. Consegui terminar o curso, mas eu de fato nunca atuei como engenheiro, né? Então, naquela época, não se fazia teste, eu acho que já se fazia teste vocacional, mas eu realmente nunca tive acesso a isso. Então não se fazia aquela pergunta, o que eu gosto, né, de fazer e tudo. Então era muito o que era interessante você fazer. Porque aí nessa confusão toda a gente tem 3 dimensões que é precisa tentar, né? Uma é o que eu gosto de fazer, a outra é o que eu sei fazer, e a terceira dimensão é o que o mercado precisa, né? Normalmente quando eu junto essas 3 bolas, né, o meiozinho dela, que é aquela correspondênciazinha dos 3, é o ideal. Que aí eu junto o que eu sei fazer, as minhas habilidades, né, os meus talentos, o que eu gosto, né, são as minhas preferências e tudo mais, e o que o mercado está buscando. Aí pronto, bingo. Mas isso não é todo mundo que consegue. Na maioria das vezes as pessoas conseguem juntar, sei lá, 2, né? O que eu gosto com o que o mercado está precisando, ou o que eu sei com o que o mercado está precisando. Normalmente isso acontece muito isso. O que eu sei fazer com o que o mercado está precisando. Então é isso que eu vou. Então, daí, o mercado precisa agora de gente da área médica, porque é bom ser médico, ganhar dinheiro, ser médico. Teve uma época que o bom era advogado, acho que ainda é, dentista, enfim. Mas com o advento, né, dos testes vocacionais, até dos testes de personalidade, as pessoas foram vendo que realmente não adianta, né, como a gente fala, não paga a pena você buscar um negócio, buscar uma profissão, por exemplo, só porque o mercado está querendo aquilo, né? Você pode até aprender a fazer as coisas, pode até fazer bem, né? Quantas pessoas você conhece que são bons profissionais, né, naquilo que fazem, têm boas posições nas organizações, mas não são felizes, porque aquilo não é o que elas gostam, né? Então, aquela pergunta, eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo, é essa terceira parte que não está contemplada, né? Aí, sei lá, uma coisa que a gente pode fazer, que pode ajudar com isso, é eu descobri o que é que eu gosto, né? Então a gente fala muito de propósito, né? Qual que é o meu propósito de vida, né? Enfim, de qualquer maneira, se eu descobrir o que eu valorizo, o que para mim é importante, né? Com os meus talentos, que é aquilo que eu sei fazer, a probabilidade de descobrir o meu propósito é maior do que se eu não fizer pergunta nenhuma, né? Porque o propósito nada mais é do que isso, né? É você usar um talento que você tem, né? O propósito é você descobrir no que você se realiza, né? Viver o propósito é você descobrir uma forma de aplicar aquilo que você acha que é importante para você, né? Normalmente através de um talento.
Eu acabei depois descobrindo que um dos meus, eu não tenho só um propósito de vida, eu tenho mais de um, e à medida que eu estou ficando mais velho, estou vendo que as coisas vão mudando também. Os propósitos não são estáticos, né? Eu não tenho o mesmo propósito de vida desde o dia que eu nasço até o dia que eu morro. Né? A gente vai ficando experiente, a vida vai levando a gente para outros caminhos, a gente vai descobrindo outros propósitos. Mas uma coisa que me deixa muito satisfeito é o compartilhamento de ideias, né? O compartilhamento de conhecimento. Né? E a forma que a vida até meio que me forçou um pouco fazer para eu descobrir isso foi sendo professor. Então, eu sendo professor, eu compartilho as minhas ideias, eu compartilho o conhecimento que eu tenho, eu divido as minhas experiências e eu conheço as experiências de outras pessoas. Então, eu lembro que, eu falei que eu tinha uma atividade paralela, eu lembro que eu tinha um dia inteiro extremamente estressante na companhia que eu trabalhava e eu ia dar aula de inglês depois. Cansei de chegar na escola morrendo de dor de cabeça, mas assim com muita dor de cabeça, estressado. Eu só precisava de 15, 20 minutos na sala de aula. Eu terminava a aula, a dor de cabeça tinha ido embora, o cansaço tinha ido embora. E olha que eu dava aula depois de 8 horas de trabalho. Né? Às vezes eu dava 2 aulas. Né? Mas naquela hora eu estava vivendo aquilo que para mim era importante, que para mim era um valor. Né? Então eu estava juntando o que eu gostava com o que eu sabia fazer. Né? Então, assim, essas correspondências meio que me ajudaram a chegar até aqui. Eu posso dizer com uma boa margem de certeza de que eu sou um profissional realizado. Eu faço o que eu gosto. Eu não tive uma carreira profissional frustrada, né? Do tipo que, será que eu fiz a coisa certa? Até a minha escolha do que eu ia fazer como consultor me favoreceu nessa coisa, né? Porque eu vivo hoje as coisas que eu mais gosto, né? Que é envolvido com o aprendizado, com o conhecimento, né? Com o compartilhamento. Né? Então, essa parte da conversa é extremamente importante, né? O que não quer dizer que você vai jogar tudo para o alto amanhã se você descobrir que você não está no caminho certo. Né? Felizmente, a gente pode hoje, é mais fácil você desenvolver alguma coisa em paralelo ao que você faz. Digamos que você não tenha a possibilidade de jogar tudo para o alto, né? Mas isso não quer dizer que você tem que fazer só aquilo, né? Descobrir o seu propósito, descobrir quais são os seus talentos, descobrir aquilo que você valoriza, de repente busca uma forma de fazer isso em paralelo. Não tem por que ficar o resto da vida só sofrendo, né? Tenta levar um outro lado assim, mais junto para ter um pouco mais de felicidade na vida, eu acho. Assim, isso vale muito para mim, né? E eu tenho muito, eu trabalho com coaching, então eu tive muitos clientes, tenho, que a maior questão deles era essa, né? Eu estou num trabalho onde eu não sou feliz, né? Eu tenho que atender a demandas que para mim são um sacrifício ter que fazer. O que eu vou fazer agora? Como é que eu lido com isso? E eu até gostaria aqui de pontuar essa questão quando a profissão ela vem do histórico familiar, né? Eu passei por isso e aprendi desde muito nova a estar lá dentro do negócio da família. E acontece muito isso do que você trouxe para a gente, né, Benê? Às vezes a pessoa ela está ali por costume, por hábito, por estar já está aqui mesmo, já é da família, então vamos dar continuidade aqui. Mas é muito importante a pessoa refletir, porque às vezes vai ser um profissional frustrado e que vai, às vezes, até jogar isso para as pessoas, né? Como se as pessoas fossem responsáveis por aquela decisão, escolha que foi feita. Porque por mais que a gente pense, foi imposto, foi obrigado a estar ali, mas ninguém é obrigado, né?
no fundo, a gente faz escolhas, né? A gente decide estar ali ou não, né? E realmente é o que você trouxe. Eu passei muito por isso, teve muitos momentos. Eu vejo que, assim, quem vem de empresa que tem a família envolvida ali, que você, ao longo do tempo, decide estar ali, a gente passa muito por esses questionamentos, essas reflexões, né? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo o que eu gosto, o que eu me identifico e é o que eu quero para a minha vida ou não? E por várias vezes eu percebi que eu poderia também agregar outras coisas que eu gostava e fazer outras coisas também, né? E isso foi me deixando cada vez mais realizada. E uma conversa também que a gente teve em algumas lives dessa para trás, quando a gente também pensa em deixar o nosso legado, né? Construir a nossa história dentro daquele lugar que a gente está. Muito mais do que dar continuidade à história de alguém, né? Isso também é muito importante, porque faz com que a gente também entenda como um propósito de vida e uma realização profissional, né? E eu gostaria de pontuar o que a Michelle trouxe, Uhum. o tempo vai passando e a gente vai ficando, né? Acontece muito, sim. E também o que ela trouxe com relação a juntar o dinheiro, né? A gente vai focando só em juntar dinheiro, mas para quê? Né? Por isso que a gente tanto está falando hoje, né? Quando a gente não olha para a gente mesmo, perdão pelo tanto de a gente que eu falei agora, quando, quando nós não temos esse olhar para nós mesmos e que a gente possa realmente fazer essa reflexão, falar, eu sou feliz no que eu faço, eu me identifico com o que eu estou fazendo, isso aqui me dá alegria, me dá prazer, né? Enquanto a gente não para e se prioriza, a vida vai levando, a vida vai continuando e a gente simplesmente vai tocando o barco. Mas para quê? Eu conheço pessoas que ganham R$ 1.000 por mês, são extremamente felizes no que fazem, e eu conheço pessoas que ganham 20 mil, 30 mil e que são extremamente frustradas no que fazem. O dinheiro não significa necessariamente realização. A gente vem de uma cultura, eu vou repetir, porque realmente é um fato, a gente vem de uma cultura em que ter é mais importante do que ser, né? Eu tenho que dar para os meus filhos mais condições do que eu tive. Eu tenho que ser mais do que fulano, ou mais do que ciclano, ou mesmo dentro da própria família. E isso é extremamente frustrante, porque a vida vai passando e a gente vai descobrindo que com muito pouco a gente vive muito bem. Eu não sei se foi numa live que a gente comentou, Benê, não sei se foi você que trouxe isso ou se eu escutei isso de alguém, que 80% das coisas que a pessoa tem, ela não precisa, né? 80% das coisas que a gente tem, já não precisa. A gente vive muito bem sem elas. A gente tem uma cultura de acumular coisas, né? Que desnecessárias, que não fazem diferença nenhuma na nossa vida, mas que a gente vem desse consumismo absurdo, né? E faz com que a gente olhe ao nosso redor e fale, nossa, mas por que eu tô aqui hoje? Como que eu cheguei nesse ponto, né? Infelizmente, muitas pessoas ainda vivem aquela ideia de que para eu ser feliz eu tenho que ter isso, aquilo outro, tenho que ter X de dinheiro guardado e etc. E não é por aí. Quanto mais eu vou ficando velha, mais eu vou descobrindo que o caminho não está aí. Muito pelo contrário. Aí é uma questão minha, tá? Eu respeito quem pensa diferente. Realmente eu entendo que a cultura do mundo hoje é diferente, mas eu percebo que ter paz, ter leveza, ter cabeça no travesseiro para deitar e ter paz, tranquilidade, vale muito mais do que muito dinheiro, viu? É. E tomando coisas que Michele também falou, é, a, 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 toda a estrutura que a gente vive é para a gente acumular, para a gente ser mais, para a gente crescer, para a gente ter status. Parece que a gente só vai ser feliz quando tiver
na empresa que eu trabalhava, os cargos tinham níveis que a gente chamava de upgrade, né? Então, eu só vou ser feliz quando o meu job grade for aquele número determinado, quando eu tiver não sei quantos subordinados, quando a minha sala tiver tantos metros quadrados, né? E se a coisa vai caminhando, o que Michele falou, a gente tende a não mexer naquilo porque é que ela falou, time que está ganhando não se mexe, né? Por que que eu vou mexer num negócio que está me levando para frente sobre todos esses outros aspectos que eu também valorizo, mas que são, na verdade, mais valorizados pelo olhar externo do que propriamente por mim, né? E aí gera-se um monte de expectativas sobre você que você acaba tendo que cumprir. Eu hoje li alguma coisa no Instagram que dizia, que a pessoa falava assim, eu parei de me cobrar muito e parei de tentar atender às expectativas que os outros geram sobre mim. Era uma coisa assim. E aí, a partir do momento que eu parei de me cobrar tanto e parei de permitir que as outras pessoas me cobrem, eu dou espaço para que as outras pessoas façam o mesmo com relação a elas, né? Essa última parte eu achei legal. Assim, quando você deixa de se cobrar muito, você permite que as outras pessoas também não se cobrem tanto, né? Porque acaba que a gente entra nesse círculo vicioso. Não sei se deu para entender. Mas é um negócio meio complicado. Então, a gente é levado a manter o que a gente chama de status quo, né, que está me levando para frente, à custa da satisfação, à custa da autorrealização, né? Então, eu estou novo, eu preciso juntar um dinheiro para, sei lá, eu quero viajar. Então, para eu viajar mais para frente, eu preciso juntar o dinheiro agora. Aí, agora eu me casei, agora eu não posso, porque eu me casei, agora eu preciso montar minha casa. Aí nasce o primeiro filho, agora eu não posso, agora eu tenho um filho, aí tem 2 filhos. E aí, só aí já é um compromisso de pelo menos uns 20 anos, né? Né? Exatamente. E assim, infelizmente, a nossa expectativa de vida está aumentando e muita gente está conseguindo se aposentar ainda com uma qualidade física boa para aproveitar um pouco, né? Mas antigamente, muita gente ainda não faz isso. Então, a gente entra nessa roda viva de eu não posso parar, agora que a coisa deu certo, agora que eu consegui essa promoção, daqui a 2 anos eu posso ter um aumento, enfim. A gente vira escravo do que a gente mais abomina, né? Que é esse círculo vicioso. E é difícil romper, é difícil romper. Eu conheço alguns casos de pessoas que conseguiram fazer isso, né? Me vem à cabeça agora uma engenheira que entrou na empresa que eu trabalhava, num programa de trainee, ela rapidinho, ela muito inteligente, tida como uma profissional de alto potencial, e de fato. E alguns anos depois ela estava como a diretora, não sei se era esse o cargo, mas era o primeiro posto de uma fábrica importante aqui em Poços, inclusive. Ela largou tudo para cuidar das filhas, entendeu? Você pensou, mas peraí, estava indo tão bem, não é? Uma carreira brilhante pela frente, né? Por que fez isso? Aí depois eu tive a oportunidade de conversar com ela e eu não, estava muito, a exigência era muito em cima de uma coisa que não me deixava
feliz. Felizmente, ela teve toda uma estrutura que a possibilitou de fazer isso, né? Todo mundo pode, né? Mas, embora esses casos sejam poucos, é possível fazer. Então, talvez a minha forma de eu fazer isso não seja igual. Eu não vou simplesmente pedir demissão e ir para o interior criar galinha, né? Não, pode não ser por aí, mas qual é, dentro da minha realidade, quais são as alternativas que eu tenho? É importante fazer isso, né? Às vezes a gente até pode aliviar esse déficit de autossatisfação que a gente sai cultivando através de coisas pequenas, de repente um trabalho paralelo, ou ir fazendo o desmame aos poucos, entendeu? Não precisa fazer nada tão radical. Mas o que a gente realmente não faz é parar para pensar nisso. A verdade é isso. Muita gente até tem condição, muitos não. Isso não é verdadeiro para todo mundo. Mas tudo começa com uma vontade, entendeu? E eu queria trazer essa reflexão do que a Michelle está apontando agora sobre esse perfeccionismo que me possibilita cobrar pessoas. Mas será que as pessoas elas querem fazer aquilo? Será que também existe o perfeito? Será que eu sou perfeita? Será que eu tenho certeza que não, né? Será que algum dia a gente vai atingir esse fazer o correto? Às vezes o que é correto para mim nem sempre é o correto para o outro. Às vezes o máximo que eu posso dar é diferente do máximo que o outro pode dar, né? Às vezes a pessoa ela já está no limite dela e eu estou cobrando dela o mesmo nível que é o meu. Estou usando, me usando como comparativo para o outro. Então não é por aí o caminho. Por isso que quando a gente reflete no quesito pessoas, é tão complexo essa pergunta, porque a pessoa ela também precisa de satisfação profissional, realização, né? Saber se ela está ou não no caminho certo, se é aquilo que ela gostaria de fazer ou não. Então, quando a gente coloca todas as nossas expectativas para que o outro atenda, é um pouco injusto, é bastante injusto até. Até mesmo conosco, porque a gente está se cobrando algo para servir de exemplo para o outro. Será que o outro quer aquilo? Será que para a pessoa aquilo é relevante? Às vezes, numa contratação acontece muito isso. A pessoa exige um padrão do outro que para o outro também não é relevante. E para mim é muito importante. Então, não é por aí o caminho, né? A gente realmente tem que pensar, porque quando a gente já está no nível de se cobrar tanto, de autoexigência, de autoperfeição, e dessa questão toda de excelência, né, que não existe, é um nível muito alto, a gente realmente tem que pensar, porque não existe só o lado profissional, não existe só aquilo como fonte de realização, de alegria, e a gente precisa mesmo dosar, né? Porque, como a Michelle pontuou agora, dos cenários eles estão muito incertos, e realmente estão e sempre vão estar, né? Porque a gente está nessa crise de pandemia, depois futuramente vai vir outra, né? Ano que vem é um ano eleitoral, depois é um ano de início de mandato, aí depois, a cada ano é algo novo, né? Ah, é ano de Copa, nossa, o país está parado esse ano. Aí depois, não, é ano de Olimpíada, agora para de novo. Isso não tem nada a ver, né? Então, a gente realmente tem que repensar, porque quando a gente coloca todas as nossas fichas de expectativa, inclusive na vida profissional, a gente também se frustra, né? E quando a gente também coloca todas as expectativas em nós, para que a gente se realize, ou que o outro atenda aquela expectativa nossa, não é por aí. Tudo na vida é uma balança, né? E a cada dia a gente, ou nós não estamos bem, ou o outro não está bem, né? Ou o mercado não está bem, o cenário está impróprio, e a gente vai dosando. A vida é uma grande dança, né? Eu prefiro pensar dessa forma. E a gente tem que aprender a dançar
ela todos os dias para tornar leve, né? Todo esse contexto, porque não é fácil. Todos os dias a gente vai ter dificuldade. Um pouco antes dessa live, a gente estava chorando as pitangas um para o outro, pelo que cada um está vivendo, né? Eu com algumas questões de saúde em toda a família minha, inclusive minha bebê, o Benê indo viajar, o Coleone com outras questões profissionais, enfim, todos nós temos a nossa dança, né? E a gente tem que aprender a dançar, né? Porque se a gente realmente coloca toda a nossa expectativa em algo, a gente com certeza vai se frustrar, né? O tamanho da frustração é o tamanho da expectativa que a gente coloca em algo. Então, eu acredito dessa forma, eu vejo muito assim. Então, principalmente no que o Benê trouxe no início, olhando agora o lado administrativo de um negócio. Pessoas, processo e finanças, né? Nem sempre vai estar tudo reguladinho, principalmente quando a gente descobre o que a gente quer e que a gente tenta se priorizar. O primeiro item que normalmente naufraga é pessoas. Porque aí realmente, quando a gente se prioriza, ou prioriza aquilo que a gente quer, ou coloca o nosso à frente, pessoas se frustram, né? Ou quando a gente tenta mudar processos, às vezes atrapalha pessoas também, ou atrapalha finanças, e é uma grande dança, né? A vida e os negócios, é assim. E a gente tem que aprender a surfar. É, é como essas coisas são três pernas de um banco, né? Uma banqueta, né? Se tirar uma perna, o banco cai, né? Então não adianta eu ficar achando que eu vou sacrificar o lado das pessoas, seja as outras pessoas, ou seja, a minha pessoa, que vai dar tudo certo. Vai cair, entendeu? Vai ficar bom. Pode não cair na mesma hora, mas uma hora vai cair. E a queda é feia, né? Então, Michele falou um negócio interessante aqui. A gente fala o tempo todo que o líder, e eu falo isso muito, porque eu acredito. Eu falo muito que a liderança, pelo exemplo, é uma das melhores modalidades de você exercer sua liderança, né? E não precisa ser só no ambiente profissional, corporativo. Em qualquer lugar que você tem uma posição de destaque, vamos dizer assim, né? A primeira referência que as pessoas têm é como você age, né? Então, a gente fala muito de liderar pelo exemplo, né? De ser um modelo. E aí o que Michele tinha colocado, que a gente se blinda com uma armadura para não sermos rotulados e dar sempre o exemplo correto. E aí é que a coisa fica feia, porque para eu dar o exemplo certo, eu preciso matar a minha felicidade, muitas vezes, né? Porque se eu fizer uma coisa que pode desagradar os outros, eu vou dar um mau exemplo, né? O que eu acho que a gente pode fazer nessa hora é assim, é você ser modelo das coisas certas, entendeu? É fundamental que você, como líder, ou como alguém que é um guia para outras pessoas, quer seja você na atividade profissional, ou, por exemplo, você como mãe para sua filha, a Michele para as filhas, ou para alguém que você ajuda na educação, se você é modelo porque você faz as opções corretas, a probabilidade de você ser infeliz com as posturas que você toma são menores, né? É pouco provável que você vá ser um mau exemplo se você fizer as coisas que você acredita, né?
E não acredito que você, por exemplo, assim, você ser uma pessoa imparcial nos julgamentos ou nas avaliações, né? Se você faz isso na sua vida porque você acredita que isso é uma coisa certa, você está sendo referência vivendo uma coisa que você acredita, né? Eu estou tentando aqui fazer o contraponto entre você abrir mão das coisas que você gosta para ser um modelo correto versus você tentar ser mais honesto com você mesmo fazendo as mesmas coisas porque você acredita, né? Então, você vai transparecer quando você está agindo de um jeito ou quando você está agindo de outro. Se você age só para aparecer na foto, isso vai ser percebido. E isso não vai ser um bom modelo, né? Então, a armadura que Michele falou, que a gente realmente veste, eu acho que a forma da gente ir desmontando essa armadura primeiro descobrir qual é a roupa que eu quero vestir por baixo da armadura, né? Para quando eu começar a tirar essa armadura, eu estar confortável com o que vai ser visto. Tentando fazer assim uma analogia. Não sei se faz sentido para vocês isso. Porque não adianta nada também a gente vestir uma armadura, né, e tentar ficar nela sempre, mas por dentro tá sangrando, né? Uhum. Então é realmente muito difícil, porque a vida passa, né? Como a própria Michelle trouxe lá atrás, tempo vai passando e a gente vai ficando. Mas até que ponto vale a pena a tal da armadura, né? Até que ponto vale a pena você tá sangrando por dentro em prol de algo que você, ok, você acredita tudo, mas você é feliz naquilo? Porque dinheiro não é tudo. A gente sabe que a vida ela é muito mais do que isso, né? É importante? Claro que é, mas não é 100%. Então, a gente realmente precisa aprender a dosar as coisas e entender que olhar para si mesmo é fundamental, é muito importante, porque para você gerir pessoas e liderar pessoas, você está liderando inclusive o futuro delas e a motivação delas, a alegria delas, né? Que, ok, elas é que devem se motivar e tudo mais, ter motivos para estar lá, né? Mas de uma forma ou de outra, todos os dias você faz coisas para poder colocar o time para frente, né? Mas como que você vai colocar todo um time para frente se colocando todos os dias para trás? Isso não faz o menor sentido. Não faz sentido nem estar ali, né? Nem ocupar aquela posição, aquele lugar, né? Porque é o que eu falo, o CNPJ fica, o CPF vai embora, né? A pessoa muda de profissão, muda de emprego e a continua e você está ali. Até que ponto isso vale a pena? É um preço caro demais, né? Não é à toa que quando a gente estuda finanças na faculdade, fala lá que o capital do patrão é o mais caro que existe. É claro que é, porque ele está, inclusive, doando a sua vida para estar ali. Ele está doando a vida dele, a imagem dele, tudo dele, né? Então, até que ponto vale você se vestir de toda essa armadura e não ser feliz ali? Você está colocando seu dinheiro, seu tempo, sua vida, sua imagem, sua cara, a tapa, e pessoas vêm, vão e você fica. E aí? Até que ponto isso vale a pena? Se não for para ser feliz, então a gente realmente tem que repensar e perguntar: estou no caminho certo? Sim ou não? Porque, ok, não precisa ir para fazendinha no interior, né, Benê? Não tem essa necessidade. Nem todos vão ser felizes lá. Mas também não precisa todos os dias você estar ali vestido naquela armadura, num calor de 40 graus, né, Michelle? E não ser feliz. Não faz sentido. A gente realmente tem que dosar e repensar. Às vezes ir minimizando um pouco
o tempo naquela atividade, fazendo coisas que gosta, com o tempo começa a ganhar dinheiro com aquilo ali, e no que você olha e fala, nossa, eu estou feliz em algo, me sinto realizado nisso aqui, e como eu era triste naquela outra área que eu estava, naquele outro lugar, às vezes vale a pena o risco, né? A vida é correr risco, e inclusive está correndo risco todo dia vestindo essa armadura e não correndo grande risco de não ser feliz. E esperando, criando uma expectativa para o futuro que talvez ele nem venha, né? Exatamente. Eu tô achando essa conversa muito boa, porque eu fico, a gente está conversando e eu fico, tem hora que eu acho que, não sei se vocês percebem, eu paro e fico olhando assim, eu me vendo, sabe? Eu me analisando. E assim, eu achei a história da armadura, Michele, muito legal você ter colocado essa, essa metáfora, né? Porque e aí uma coisa que você falou, Regiane, a gente cria uma ideia de que as pessoas querem nos ver com aquela armadura. Mas de repente as pessoas nem querem que a gente, pelo contrário, elas querem a gente sem a armadura, né? E eu acho que você repetiu isso algumas vezes. Eu 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 crio um personagem que performa de um jeito que na minha cabeça pode ser o que as outras pessoas, que corresponde à expectativa das outras pessoas, que na verdade nem é, elas nem têm essa expectativa, né? Então, eu acho que a, a, a resposta para estou no caminho certo e assim, o caminho para quando a resposta para estou no caminho certo, é isso mesmo que eu quero, é não, aos poucos você realmente começar a se despir da armadura. Tentar ser mais você, né? Ser mais autêntico. E assim, com pequenas coisas, né? Sei lá, às vezes menos formalidade, se levar menos a sério, entendeu? Ser um pouquinho mais flexível. Eu, Se conheci, permitir, né? eu tenho um comentário que eu ia fazer que eu conheci uma psicóloga que ela falava muito, se permitir, se permitir, se permitir. De cada 10 palavras que ela falava, 50 eram se permitir. Então, assim, tem que se permitir. Aí, mas se permitir a quê? Precisa saber primeiro o que, que é. Então, sei lá, mudanças. Eu, particularmente, desde que eu fiz a minha transição de carreira em 2015, início, aliás, em 2016, que eu me permito um monte de coisa, entendeu? O Então, novo, né? é. E assim, eu já sou um cara antigo, né? Tidos como muito como já na curva descendente, mas assim, eu estou me permitindo, entendeu? E às vezes são coisas pequenas. Eu acho que a gente também fica querendo muito mudanças radicais, Sim. instantâneas, né? Acho que também pode não ser por aí. Então, pode ser mudanças menores, talvez um pouco mais lentas, em algum momento mais rápidas, assim, enfim. Mas e aí só depende, a princípio só depende da gente, né? Porque a gente, se a gente delegar para os outros fazerem isso, ninguém nunca vai fazer nada, né? E para concluir, porque daqui a pouco o Instagram já vai cortar a gente, né? É. Tem uma frase que eu ouvi uma vez e que eu carrego comigo, né? A Michelle gosta das frases, né, Michelle? É. Tem uma frase que eu carrego comigo que é assim: porque eu faço o que eu faço da forma que eu faço? Assim, quando você pensa no todo, por que eu faço o que eu faço da forma que eu faço, no momento que eu faço, tal, tal. Mas é uma pergunta sem fim, né? Mas a gente vai realmente se despindo de toda essa armadura que a gente vai colocando no dia a dia
e realmente vai olhando e fala, mas para que que eu faço isso? Mas por quê? Né? Isso realmente me agrada? É o que eu quero ou não? E muitas vezes a gente faz tanta coisa do nosso dia só para agradar e atender pessoas, muito mais do que para nós mesmos, né? Então, vale a pena a reflexão, vale a pena a gente realmente se enxergar, se priorizar, se olhar, né? Porque se a gente não é feliz, em volta as pessoas também não vão estar felizes com a Não, gente, né? não. Porque se a gente não se amar primeiro, como é que a gente vai amar o outro, né? Então, não tem condições. E é isso. Essa foi a nossa live de hoje, bastante filosófica, né, meu Uh, amigo? muito, Foi ótimo. muita, a, a cabeça está fervendo aqui. Bom, eu fico feliz porque eu acredito que hoje é uma live muito importante. Todos os dias a gente realmente tem que pensar se a gente está no caminho certo mesmo. Isso vale para tudo na vida, inclusive para os negócios. É. Uma última coisa que eu queria falar, eu acompanho uma coach e ela tem um processo que é o seguinte, é, você, sei lá, tem vontade de fazer uma coisa, mas nunca faz aquilo. Então você fica sempre adiando, adiando, adiando. Uma hora você vai perguntar, mas peraí, eu quero realmente fazer aquilo? Se você já vem adiando essas coisas há algum tempo, esquece. Arruma outra coisa para tentar fazer, para tentar mudar, porque aquela ali, se você quisesse, você já teria tentado fazer. O ponto dela quando a gente realmente quer fazer as coisas, quando a gente realmente quer assumir a responsabilidade com a mudança, a gente faz. Se a gente está resistindo a assumir os riscos da mudança, é porque a gente não quer fazer a mudança. Então é melhor aceitar e conviver com ela, entendeu? Isso é um excelente exercício, né? É. Diário. Muito bom. A Ok, gente que agradece, Michelle. Não só a Michelle, mas todos que estão aqui com a gente participando. E todas as lives são muito importantes para nós também. E todos estão de parabéns por é, participar com a gente. Eu sou muito grata, viu, Michelle? A gente é muito grata por você estar aqui com a gente. Michele, o Henrique também está sempre com a gente, obrigado, Henrique. E Michele, com as colocações dela, ela vai dando combustível para a gente ir falando. Michele é importantíssima nessa live. Muito bom. Henrique, E ela a gente vai. vai salvar, viu, Henrique? A É, gente vai salvar já já isso, no isso. IGTV. Isso quer dizer. Quem quiser ver de novo, fica à vontade, compartilhar, comentar, fique à vontade. Quarta-feira que vem estamos de volta. Se Deus quiser. Viu? Obrigada, viu, Benê? Eu Obrigada, que meu amigo. agradeço. Obrigado, gente, pelo prestígio. Semana Até que semana vem. que vem. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.